Sejam bem-vindos a mais um episódio do CCM Conecta, o seu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está aqui no Brain Congress no Rio de Janeiro, fazendo mais um congresso, mais uma edição desse congresso do cérebro, comportamento e emoções. Eu sou a Larissa Beco, estou aqui com o Fred, meu parceirão aqui para me ajudar nessa mediação desse programa que vai ser sobre sedentarismo, que é um tema que é super relevante e muito importante de a gente comentar. A gente já teve outros episódios aí sobre a importância do exercício físico e hoje a gente vai tentar responder por que é tão fácil ser sedentário. E para nos ajudar a responder essa pergunta, então a gente está contando com a participação dos professores Tiago Matias e Andréia Deslandes. O professor Tiago faz parte da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pela mesma instituição e autor dos livros Motivação, Atividade Física e Mudança de Comportamento, Teoria e Prática e Realidade Fake News. E a professora Andréia é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental da UFRJ, professora do Instituto de Psiquiatria pela mesma instituição e também coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício por lá. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Larissa, Fred. É um prazer estar aqui, principalmente com o meu grande amigo, Tiago Matias, e poder estar falando um pouco com vocês sobre por que a gente insiste em ser sedentário, né? E principalmente aqui no Brain, que é um evento que a gente adora, um dos maiores eventos do Brasil, um evento que sai da caixinha e que a gente já participa há muitos anos. Então, é muito bom poder estar aqui conversando com vocês. Oi, pessoal. Obrigado por me receberem. Obrigado, Larissa. Obrigado, Fred. Ideia. Eu vou chamar de ideia, já que a gente está aqui nesse papo mais informal, né? A professora doutora Andréia é uma amiga muito especial. A gente vai falar sobre comportamento sedentário, mas se a gente pensar assim no que é o contrário do comportamento sedentário, né? Que é parar, né? A gente vai perceber que eu preciso entender um pouquinho do porquê que a gente atua, age e por que a gente eventualmente não age ou pode agir de outras formas. E a Déia é uma pessoa que faz as pessoas agirem, assim, né? Então ela, por exemplo, me encoraja a reconhecer coisas em mim que eu às vezes não reconhecia. Ela me convida para vir ao Rio de Janeiro para falar num evento que ela organiza. Então percebam que as pessoas fazem que outras pessoas se movimentem. Então, para começar já a tentar responder um pouquinho desse nosso tema, né, acho que essa é uma coisa importante, assim, perceber o quanto nós somos influenciados pelos movimentos de outras pessoas, tanto para agir, se mexer, quanto para ficar quietinho também, paradinho, vendo um filme, comendo pipoca. Já entrando nessa, então, na nossa pergunta inicial, a provocação inicial que a gente fala, a gente escuta já há bastante tempo em todo lugar que fazer atividade física, mesmo que moderada, tem benefícios incontáveis para a saúde, né? Todo mundo sabe que faz bem se mexer e ser ativo. Mas por que a gente tem... eu não sei quais são os dados específicos, mas talvez 1/3 da população adulta se mantém sedentária. Por que é tão fácil a gente ficar em casa sem fazer nada, comendo alguma coisa no sofá, vendo Netflix? Eu não sei, eu fiquei com um pouco de vontade de ir pro quarto do hotel. Assistindo o CCM Conecta. Então, eu acho que o Tiago vai falar muito bem sobre isso, porque ele tem um artigo maravilhoso que é da teoria unificada do movimento e que vai falar muito sobre isso. Mas eu queria te dizer, Fred, que mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente inativas, insuficientemente ativas, mas o mais grave são os adolescentes. Vocês têm ideia de quantos adolescentes no Brasil hoje são insuficientemente ativos? Nem ideia. Eu imagino que com videogame e etc., eles devem ser bem paradinhos mesmo. Mais de 80%. A cada 10, pelo menos 8. Isso é muito sério. Isso que tem educação física na escola, né? Nossa, porque quando tu é adolescente é quando tu é mais ativo, teoricamente. Então, né? Aí começa a situação. Vocês falaram de um ponto que é fundamental. Onde que, quando a gente está conversando com as pessoas, elas falam, sabe aonde que eu comecei a não querer mais fazer exercício? Na escola. Então, tem alguma coisa errada. O quê?
É porque, será que em algum momento na escola vocês tiveram a oportunidade de dizer assim, o que vocês gostam de fazer? O que vocês querem fazer? Você gosta de dançar? Então vamos dançar. Você gosta de quê? Pegar onda? Tá perto da praia? Vamos pegar onda. Skate? Futebol, vôlei? O que você gosta de fazer? Queimado? Então, vocês se sentiam com autonomia para vocês decidirem o que vocês iam fazer? Na minha época? Nunca. Vocês se sentiam competentes fazendo aquilo que vocês estavam Não. fazendo? Não, sempre um desastre. Vocês se sentiam Tentava. pertencendo a um grupo? Então, a gente está falando exatamente do que hoje eu e o Thiago, a gente vem falando em todos os congressos, que a gente precisa virar a chave dessa história do no pain, no gain, dessa história do tem que sofrer, porque o exercício é uma coisa natural. Eu acho que aí o Thiago vai falar muito melhor, porque eu vou começar falando o que o Thiago fala e eu repito sempre. O movimento é uma forma da gente sentir, experimentar, transformar e se conectar com o outro, com o mundo e com você mesmo. Só que eu estou falando as frases do Thiago, que ele coloca no artigo dele, então fala você. Não, eu acho que foi boa esse começo, assim, para a gente reconhecer que a gente não racionaliza agir ou ficar parado em função de coisas, vamos colocar assim, objetivas, né? Como a saúde, que é algo que pode nos mobilizar. Mas na base das nossas necessidades tem coisas muito simples. Muito simples. Quer ver um exemplo? Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente se mexe. Quando a gente está com pessoas que a gente gosta, a gente pode se mexer. Então, o que a Deia está falando é assim, olha, se a gente não reconhecer um pouquinho das necessidades básicas, assim, o que está na base do ser humano, assim, como é que ele é? Porque a gente tem uma ideia que nós, seres humanos, somos muito complexos, nossas personalidades são diferentes, e etc. Mas, no fundo, a gente gosta de coisas muito simples. Então, às vezes é fácil ser sedentário, porque o comportamento sedentário pode oferecer sentir, explorar, transformar, se conectar. E sentir prazer, E sentir prazer, inclusive, né? Muito prazer. A gente sente muito prazer fazendo coisas sentado, né? Então, eu acho que esse podcast pode ser um podcast, assim, disruptivo, porque a gente vai falar aqui, talvez, até de saúde, né? E, assim, falar um pouco do quão ruim é ficar parado, né? A gente não vai negligenciar isso. Mas disruptivo no sentido de, primeiro, né? Não podemos estabelecer uma moral de partida, né? De julgar que... Porque existe um impulso humano, né? Um drive fisiológico para descansar, inclusive, né? Faz parte dos vários processos neurobiológicos, que aí o professor André é especialista, que descansar é um processo importante, tem coisas boas ali. Então, assim, mudar um pouquinho essa moral, porque as pessoas que talvez não antes, né, só vendo o título, iam pensar, poxa, eles vão lá para lá falar mal do comportamento sedentário. De fato, a gente vai combater. Porque todo esse nosso esforço é para que as pessoas sejam mais ativas. Mas a gente precisa entender também que, olha, vai existir momentos em que outras contrapartidas vão ser oferecidas. E aí, quando um jovem desse, e tem inclusive estudos mostrando isso, né, não se sente competente, não se percebe autônomo, ele vai buscar essas necessidades em algum lugar. Ele vai procurar intencionalmente. E aí, quando a gente vê, por exemplo, dados, né? Jovens que fazem abuso de videogames são jovens que têm essas necessidades menos suportadas, e eles vão no jogo de videogame como forma de gerar uma compensação, por exemplo, né? Criar um estoque, eu chamo isso de poupança emocional, que é a gente tentar botar dinheirinho na nossa sendo competente. E aí que um jogo de videogame bom faz, né? E eu não estou aqui criando uma razão ruim sobre o jogo de videogame, mas ele tem história, ele é imersivo, ele é autônomo, você pode melhorar, criar, comprar armas e não sei o quê. E prazer imediato. Prazeres imediatos. Então, pensa que difícil que é para um jovem escolher se mexer comparado... É difícil, né? Então, nós vamos ter que melhorar a sociedade, a escola é um desses aparatos, para que a escola seja uma contrapartida melhor do que o jogo de videogame. Uma pergunta, assim, só para estabelecer um critério simples. O que a gente consideraria um jovem sedentário versus um jovem que não é sedentário, um jovem ativo?
Isso é bem importante que você perguntou, Fred, porque muitas vezes as pessoas nem sabem a diferença do que é comportamento sedentário e o que é atividade física e exercício físico. Então, a gente ainda está num momento na sociedade para o pessoal entender, porque a gente pode mexer com as duas coisas, né? E isso daí é uma grande sacação. Então, vamos lá. Comportamento sedentário, o que é isso? É o que a gente está fazendo aqui agora. Então, o tempo que você fica acordado, sentado, deitado, reclinado, com baixo gasto de energia. Ponto. A gente está aqui. Quanto tempo as pessoas ficam sentadas hoje em dia? Uma média de 5, 6, 8, 9. Idosos em instituições de longa permanência, 15, 16 horas. Então, isso é comportamento sedentário. Se você se levantar, você já está quebrando o comportamento sedentário. E isso, a literatura vem dizendo que já faz diferença. Então, se você fica ali 4 horas, se a cada meia hora, 1 hora, você der uma levantadinha, ficar 2 minutos, o teu cérebro já agradece. Então, isso é uma coisa boa, porque é fácil. Isso é fácil, isso está ao nosso alcance, né? Atividade física, qualquer movimento. E aí, pensa bem, gente, a gente tem mais de 600 músculos. Não é possível que a gente foi feito para ficar parado. Se a gente tivesse sido feito para ficar parado, a gente não precisava de tanto músculo. Não precisava de um sistema sensório-motor tão forte, tão bem desenvolvido, né? Tá. Qualquer atividade física, eu me levantei, fui ali, peguei uma água, voltei, eu fiz atividade física. Tá contando. Exercício físico, aí a conversa é um pouquinho diferente. Por quê? Exercício físico é o que a gente diz que é a atividade física, qualquer atividade física, mas que você tem ali um planejamento. Você tem tempo, você tem frequência, você tem intensidade, entendeu? É tudo isso junto e você tem um objetivo específico. Agora, a atividade física pode ser feita no lazer, que aí tem o esporte, tem o exercício, tem etc. Mas também pode ser dentro do teu ambiente de trabalho, pode ser em casa. A gente está em casa, a gente também está lá fazendo, né, atividade física. E pode ser no transporte. Só que, olha lá que coisa, qual dos 3... comportamento sedentário, atividade física ou exercício físico. Se a gente disser assim, qual é o melhor para o nosso cérebro? Hoje, na literatura, a neurociência diz exercício físico. Exercício físico é o que vai prevenir mais depressão, ansiedade, demência, melhorar a cognição. Exercício físico. Tá, André, mas eu não estou conseguindo fazer exercício físico. E aquele negócio de 150 minutos, para, porque é uma meta inalcançável. Não vai. Tá bom, faz 2 vezes por semana. Tá bom, faz 10 minutos. Faz 10 minutos hoje, amanhã você faz 20. Fim de semana, sobrou mais tempo. Aí vai fazer mais... O que você gosta? Você gosta de remar? Pega lá o stand-up e vai. Então, não sei, agora deu para entender? Vamos lá. O sedentário, a gente então poderia considerar assim, o tempo do meu dia. O tempo que eu estive sedentário foi quando eu estava deitado, sentado ou reclinado. Sem, acordado. Acordado. Sem gasto, com pouco gasto energético. Me mexia, eu já não estou sedentário, é isso? Me mexia, se levantou, assim, levantou, já não é mais. Já me sinto mais à já vontade agora. Né? A meta já não ficou mais próxima? Com certeza. Olha, a gente tem uma coisa que é um acrônimo que diz o seguinte, a meta, para ela funcionar, ela tem que arder. A-R-D-E. Vocês sabem o que é isso? Não. A, ela tem que ser alcançável. D, ela tem que ser um pouco desafiadora, no seu limite, aonde você consegue. Eu esqueci antes o R, realista. Então, assim, não adianta eu falar para você, faz 300 minutos de atividade moderada, vigorosa por semana, se você não tem tempo para isso. Zero, né? Você está no zero, né? E ela tem que ser específica, porque o que é uma meta boa para você não é para ela. Então, a gente precisa fazer isso. Isso é interessante, porque até quando a gente foi fazendo a agenda, assim, e tal, a gente tem que se preparar um pouquinho, né, dar uma lida e etc. Eu tava pensando, assim, porque a gente tá falando que como a gente gosta de falar, a gente tá conversando, né, a gente não tá com a pretensão de ser o mais correto do mundo, assim, eu digo na forma de falar, etc. A gente está conversando e a gente... É a melhor
forma, né, da Isso, gente fazer. Porque a conversa é com troca de experiência, tem emoção, não é só o textinho correto ali e tal. E é curioso, porque daí a gente usa muito aquelas coisas que é da nossa experiência pessoal, né? Sim. Eu sempre fiz muito esporte e atividade física porque eu sempre fui gordinho. Então a gente sempre tinha que fazer, assim, faz bem. E desde sempre, desde que eu existo, se sabe que faz bem fazer exercício. Fred, só, essa era a motivação para você? Inicial para me colocarem, porque é desde criança, né? Para te colocar. Para me colocarem, exato. E com 15 anos eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Então, o mais importante ainda passou a ser na minha vida. Mas, no final, sempre foi uma coisa que ficou assim... Eu nunca fui um fã de exercícios, mas eu nunca fui uma pessoa que não era ativa. Então, eu sou muito fazedor de coisas, mas fazer exercício físico sempre foi um problema. E aí, quando tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a jogar tênis. E foi a primeira atividade física. Claro, eu sempre gostei de jogar futebol e tal, mas assim, eu nunca fui muito bom, então o cara Olha aí, não tinha muita competência. Exato. A sensação de competência. Não ajudava muito, assim. Mas quando eu comecei a jogar tênis, eu comecei a gostar muito. E eu me lembro que eu parei de fazer tudo para só jogar tênis, assim. Claro, continuava indo na aula, mas todas as tardes eu passava jogando tênis. Eu jogava tênis da 1 da tarde às 9 da noite, sem parar e tal. E era a única atividade, assim, que era uma atividade física, né? Tem esforço, né? É extremamente intenso e tal. Que eu, assim, eu queria fazer, né? Muito diferente de, pra mim, ir na academia, eu tenho que fazer com o personal trainer, porque tem que ter um compromisso, assim, pra eu não enrolar. Mas eu sempre tive dificuldade. Então, tênis, pra mim, sempre foi uma coisa muito boa. E aí, em determinado momento, eu tive uma lesão no ombro que me impossibilitou de continuar. E é o que vai te salvar de eu não te xingar agora, né? Porque eu jogo tênis e nunca me convidou pra jogar. Não Mas eu não acredito. sabia que tu jogava tênis, tu não falou. Aí, tá vendo? Mas tu joga direito ou tu joga mal? Eu jogo. Tô brincando. Mas vocês se conhecem há muito tempo? Já faz uns 3, 4 anos. E como é que vocês nunca conversaram sobre isso? Tá vendo? O trabalho vem antes. Faltou esse tema. Exatamente. E você sabe uma curiosidade? Muitos estudos, que a gente chama estudos de coorte, né? Que são estudos de acompanhamento das pessoas ao longo do tempo. E tem várias dessas coortes que comparam diferentes tipos de atividade física e o que acontece, por exemplo, com a expectativa de vida. E tênis é um dos esportes que mais coloca a expectativa de vida das pessoas para frente. Olha que curioso isso, né? Então, comparado a quem não faz nada, por exemplo, o tênis, tem um estudo da Corte de Copenhague que mostra que o tenista vive em média 9,7 anos a mais do que quem não faz. E aí os pensadores vão tentar entender o que acontece ali, né? E boa parte a principal causa de morte na população mundial é eventos cardiovasculares, né? Então eles têm mostrado que o tênis, por exigir pelo menos a participação de 2 pessoas, é uma atividade social. Ela envolve, né, a superação e resolução de problemas que são difíceis, complexos, imprevisíveis. E nesse ambiente aí tem resoluções de problema. Por exemplo, um problema que é muito sério antes do tênis, ele se torna menos sério. A gente chama isso de coping, que são estratégias de enfrentamento do estresse. E o estresse gera eventos cardiovasculares e por isso que as pessoas vivem mais. Então, esse teu exemplo é importante, porque tu reconheceu no tênis necessidades muito básicas, coisas que a você não foi oportunizado pelas circunstâncias da vida, pela forma como a tua história se desenvolveu e assim por diante. Eu sempre gosto de falar que as pessoas nascem com um balde. E com a vida vai passando, esse balde vai furando. O que vai vazando? Necessidade básica. Vai saindo competência, vai saindo... Aí tu encontra o tênis na tua vida, é uma enxurrada de necessidade básica. Tu começa a se sentir competente, tu começa a sentir... E isso explica por que as pessoas estão no beach tênis, por exemplo, agora. Sim. Pessoas que nunca se... Uma onda, né? Claro. Porque estão se sentindo competentes, pertencendo a um grupo e com autonomia de decidir. Tiago, uma coisa que eu acho que também a gente vem conversando e que talvez possa estar aí incluída no tênis, eu queria ouvir o que você acha disso. Porque a neurociência também tem algumas coisas para falar em relação a isso. Porque a nossa espécie, ela tem uma demanda, uma necessidade dessa resolução, né?
visomotora, mas por uma coordenação óculo-manual. O que eu estou falando para vocês, assim, né? Quando o bebezinho nasce, ele olha a mãe, ele olha o peito da mãe e ele começa a ir com a mãozinha para sentir a mãe. Depois, quando a gente cresce, quando eu quero beber água, quando eu quero fazer qualquer coisa, eu olho o ambiente e eu vou com a minha mão, eu não vou com o meu pé, eu não vou com o meu ombro, eu vou com a minha mão. Então, eu olho, porque a visão é uma das coisas que a gente mais prioriza do nosso sentido, a nossa espécie. Se eu fosse um morcego, se eu fosse um golfinho, outra história. Mas na nossa espécie é a visão e a propriocepção. Mas aí a gente olha o ambiente e a gente sabe. E também é coisa do afeto. Pô, eu quero dar um abraço, eu quero dar a mão para o Thiago. Então, e depois, quando a gente envelhece, a gente precisa também da mão. E então, essa coisa de coordenar. Eu vi e eu pego. E o tênis tem isso o tempo todo. E olha a outra coisa legal que o tênis tem. Ele é uma habilidade aberta, ou seja, toda hora muda, toda hora você tem que fazer um rastreamento visual, atenção, foco total, porque você não pode ficar distraído, que nem você estivesse, por exemplo, numa academia. Imagina vocês numa academia, pedalando num cicloergômetro. Pode pedalar de olho fechado? Pode. 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 Pode pedalar com a cabeça abaixada? Com aquela bicicleta estacionária na academia? Pode. Pode botar um fone de ouvido? Pode. Pode. Então, você pode ficar sem quase demanda Tem gente que cognitiva lê, assiste nenhuma, série. só rodando ali, de olho fechado, cabeça baixa, fone de ouvido? Pode. Você pode fazer isso no tênis? Não. De jeito nenhum. Acho perigoso. De jeito nenhum. Seria. Atenção total, foco total, processamento das informações que você está recebendo e resposta motora imediata, diferente e específica para cada segundo, para cada momento. Um feedback Então, real, né? você tem uma demanda cognitiva, atencional, de resolução ali de problema, de imprevisibilidade do meio. Olha que fantástico. Entende? Então, isso Deu é o até que a vontade de neurociência jogar. tá E aí, assim, claro, de novo, tênis é uma atividade, então, assim, uma atividade física, é um exercício físico, desculpa. Depende. Pode ser uma atividade física, mas se você faz regularmente, 2 vezes por semana, 1 hora, virou exercício físico. E aí, ele é, assim, complexo e etc, né? E com certeza a gente vai falar disso, mas uma das dificuldades do nosso tempo atual é que a gente não tem tempo para nada, etc. É mais difícil a gente ter E tempo tem para que essas casar a coisas. agenda ainda com as outras pessoas, né? Porque é um esporte coletivo. Não dá, sozinho não dá. Mas, como eu tava falando, assim, eu tive que parar de jogar tênis, infelizmente. Espero ainda, em algum momento, poder voltar, etc. Então, eu continuo fazendo academia com o personal trainer, caminhada, corrida, etc. Mas é aquela coisa assim, não é uma coisa que assim, não mexe teu coração. Empolgado, acorda às 6 da manhã para fazer hoje super empolgado. Hoje eu vou fazer. Eu acordo na marra musculação. e tal. Mas eu sou uma pessoa bastante ativa. Então, por exemplo, assim, quando a gente tem, sei lá, final de semana, eu odeio ficar em casa sem fazer nada. Só deitado no sofá, vendo não sei o quê. Então, eu aprendi a ser eletricista, eu sei fazer hidráulica, eu comecei a Já deixa fazer o telefone obra. aí pro pessoal te Opa! contratar, Eu sou assim, Fred. por isso que alguém em casa faz tudo, eu me viro porque eu gosto de trabalho manual, assim, eu brinco, eu gosto muito de fazer churrasco, eu sou de Porto Alegre, né? Gosto muito de fazer churrasco, com certeza, sempre convidados. Mas o churrasco tem, eu não gosto de fazer o churrasco, não é assim, óbvio que eu gosto da carne. Não é pra comer só. Mas assim, toda a função desde ir no supermercado, comprar o carvão, não sei o que, daí ir no açougue para comprar a carne que o cara quer, daí chega em casa, eu limpo tudo antes de fazer, eu começo a preparar a carne, eu tenho meu ritual, também é uma forma de... E claro, churrasco tu não faz pra comer sozinho, né? Tu faz pra ter gente em volta, conversar, brincar... e etc. Mas eu gosto da função mesmo, eu gosto de fazer coisas. Só que, assim, pra quem não conhece muito das coisas, fica meio parecendo inútil, assim, tá? Eu tô sempre cansado, assim, porque meus finais de semana, no final, são super cheios de coisa pra fazer. Eu vou pra super casa, ativos, eu vou né? pra casa dos meus pais pra arrumar coisa, pra fazer não sei o que. Esses tempos eu tava pendurado no telhado, eles estavam preocupados, assim, tá? Não exagera e tal.
Mas no final, a gente que não sabe muito, a gente considera assim, puta, mas daí eu não fui na academia essa semana porque eu tive que viajar segunda, voltei na quinta, daí eu não consegui agendar com o personal trainer, a gente fica meio sentindo meio Culpado. Exato. Mas como é que a gente faz essas... Eu li em determinado lugar, eu não me lembro quando, então vou só colocar o tempo para não parecer muito específico, assim, que eu sei do que eu tô falando, mas em algum lugar eu vi um estudo ou uma pesquisa que se fez quando se dizia para as pessoas, olha, o teu trabalho, tu ir pro trabalho é exercício físico, ou é atividade física. Tu caminha, tu faz não sei o quê. E aí eles foram analisando as pessoas depois de X tempo, e as pessoas que estavam no grupo que tinham essa mentalidade colocada para eles, etc., tinham resultados de saúde, etc., melhores do que aqueles que falam assim, não, trabalhar não é exercício, isso daí não conta nada, etc. Sem ter, claro, diferença mesmo nas atividades físicas. Eu não sei se a gente também fazer as pessoas estarem mais cientes e conscientes de que a atividade física também também traz benefício, que a gente também não consegue fazer um bem para mais pessoas, assim, sabe? Escalar o ganho. Tem duas coisas, eu vou fazer a primeira parte, depois a Deia vai fazer a segunda. A primeira parte que tu falou, que é muito importante para quem está ouvindo, tu cria o que a gente chama de repertório cognitivo e repertório comportamental. Então, quanto mais coisa tu sabe fazer, maior a chance de você gerar ação. E essa é uma coisa que a gente fala pouco. Então, é muito mais fácil, porque, né, que é o título, né? Porque é fácil ser sedentário. É muito mais fácil ser sedentário quando você não sabe fazer alguma coisa. E aí você vai se apegar naquilo que é mais confortável, que gera muita recompensa. Onde é que está essa recompensa? Nesse sistema dopaminérgico, que a Deia pode até explicar melhor. Ou seja, na tecnologia, no Netflix, enfim, nesses meios que geram conforto e há aí uma excitação desse sistema dopaminérgico que gera prazer e satisfação. Então, ter repertório comportamental, por exemplo, saber fazer múltiplas coisas, é um primeiro passo para você gerar uma opção diferente daquela. Então, quando você fala assim, ó, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você só está falando que você é um bicho ativo, nascido para progredir, para explorar, a nossa natureza é essa, tá? Do ponto de vista neurobiológico, nós somos assim. Só que a gente tem que lembrar que a gente é um bicho também condicionável. E quando as coisas geram pouco esforço e muita recompensa, a catástrofe ela vai estar instalada. Para o cérebro, isso e esse cérebro preguiçoso, ele começa a realmente se consolidar, se fortalecer ao ponto de a gente começar a estabelecer crenças que a gente não é mais capaz, ou que aquilo não é mais para mim, que aquilo não serve, que eu não posso, etc, etc, etc. E nos dias de hoje fica mais fácil achar essas justificativas, não tenho tempo, estou muito cansado, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e aí, então, se a pessoa já não gosta muito do negócio, fica mais fácil justificar. Mas olha lá, o que dá prazer para vocês? O que te dá prazer, Fred? Eu ficar com a minha família, ter a minha família em volta, isso aí. E subir no telhado. E fazer coisa. E você? O tênis. O tênis. Você consegue arrumar tempo para ficar com a tua família? Sim. Você consegue arrumar um tempo para o tênis? Então, gente, será que realmente o discurso do falta de tempo é real? Porque às vezes as pessoas ficam o dia inteiro maratonando. Então sobrou tempo. Será que não sobrava 15, 20 minutos para alguma outra coisa, se ela gostasse? E aí eu acho que o Fred falou uma coisa que é muito importante, que é essa questão de você se sentir competente. Você se sente competente para fazer aquelas coisas. Então você consegue fazer no final e uau! Olha o teu prazer, porque você fez. Você conseguiu fazer. Agora, olha a diferença de dizer assim, olha só, Fred, eu quero que você faça isso hoje. Mudou a história. Eu estou mandando você fazer. Não foi você que decidiu subir no telhado, fazer isso, fazer aquilo, fazer o churrasco. É muito diferente. O nosso cérebro, a gente tem esse prazer quando a gente finaliza alguma coisa com competência, que a gente se sente, puxa, eu consegui. E aí esse aqui é o grande problema, porque hoje também a gente consegue ver que durante a nossa vida a gente vai aprendendo a se movimentar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu
como eu cresci muito com os meus primos, e eles andavam de skate, pegavam onda, o que eu fazia, bem pequenininha? Andava de skate com eles. Só que quando eu andei de skate, eu aprendi a me equilibrar num pedaço de madeira que depois eu transferi para pegar onda, foi fácil. Porque eu já tinha aquela competência. Então, a gente vai criando competências. E eu também já tinha feito natação. Então, eu podia entrar no mar, porque eu me sentia competente para entrar no mar. Então, a gente vai criando essas competências e a gente consegue. Agora, vamos ver uma outra situação? Eu hoje moro num condomínio aqui no Rio de Janeiro, no Recreio, de casas de um bom padrão. Eu tenho um vizinho que o filho dele tem 9 anos e ele não sabe nadar. E ele não sabe andar de bicicleta. Então, o que vai acontecer quando ele for chamado para ir para um passeio do colégio, para um lugar de praia? Eu não quero ir. Eu não gosto, né? Eu não gosto. Por quê? Como é que eu vou fazer para me divertir Exato. no mar se eu não sei nadar? Sim, só vai ter pavor, né? Como é que eu vou me divertir quando eu estiver com um grupo viajando e todo mundo falar assim, vamos embora fazer um pedal? Eu não sei pedalar. Então, gente, o que a gente precisa em qualquer fase da vida, e essa é a coisa boa, a gente pode começar a aprender a nadar com 50 anos, com 60 anos. Então, assim, vai dando repertório para a gente ser competente e ter autonomia para a gente fazer o que a gente quiser da vida da gente, do corpo da gente, e se divertir fazendo, como você se diverte com tênis. Então, a gente poder ter essas competências para a gente ser ativo. E aí, só uma coisa também. Os pais, gente. Inevitavelmente, os nossos pais, eles também fazem muita diferença na nossa vida. E hoje, o que a gente vê? Os pais falando, deixa eu dar logo um telefone para ele ficar jogando aqui, enquanto eu fico vendo também o meu Instagram. E tá tudo certo. Mas o que a gente fazia antigamente? Vamos embora sair, vamos brincar na vamos rua, pegar uma bola, vamos jogar, vamos fazer um queimado, vamos andar de bicicleta e se divertir fazendo isso, com todo o foco total naquele momento. E fazer com que isso seja uma memória afetiva, para durante a vida inteira eu lembrar, nossa, como é bom estar aqui fazendo isso, porque eu me diverti muito correndo, saltando, nadando, pulando, me jogando na água, com os meus pais, com a minha família, com meus amigos. Aí fica mais fácil. E aí não fica tão difícil a gente ser ativo. Aí começa a ficar estranho a gente ser sedentário. Porque vocês já viram criança pequenininha gostar de ficar sentada? Não, tem alguma coisa errada com a criança se ela gosta de ficar parada. Né? Com certeza. E por que a gente foi perdendo isso durante a vida, né? Ler fake news, que vocês vão ver que tem muita coisa aí para a gente entender. No livro, inclusive, né, uma das coisas que eu falo é assim, sempre que há alguma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade ela vai ser explorada no nosso sistema. Então, a DEA citou uma série de vulnerabilidades. Uma delas, por exemplo, é o contexto, né? E os pais, por exemplo, são fruto desse contexto. Ou violência é uma vulnerabilidade, né? As condições socioeconômicas, educacionais. E é engraçado que essas vulnerabilidades, elas aproximam a gente da possibilidade de parar. Então, assim, a vulnerabilidade, ela impõe na gente, vou colocar aqui medo, né? Tanto no sentido neurobiológico, mas também no sentido afetivo. Então, o medo, ele é uma estrutura paralisante, no sentido de que fisiologicamente a gente pode lutar, mas na prática, na sociedade, né, as pessoas não têm condições de lutar. Uma criança, né, não consegue. Ela até tenta no primeiro momento, né, a escola, por exemplo. Tem que ficar quieto, tem que parar, tem que não sei o quê. Ela vai, ela resiste, ela grita, mas com 7 anos ela já se acomoda, com 8, né, porque a escola é um mecanismo e não é um atestado contra a escola, para ficar claro, tá? A escola tem um papel importante, a gente está aqui fruto, né, da escola. Mas o fato é que a escola educa adormecendo o corpo, né? Então a gente é submetido a um sistema educacional onde o corpo precisa se aquietar para, e a gente já sabe na neurociência aqui, não existe justificativa plausível para isso, tá? Só uma coisa, hoje já tem na literatura neurociência, mostra que se você faz exercício durante
física, matemática, química, você aumenta a motivação, a atenção. E isso pode ajudar no aprendizado. Então, fazer atividade antes, durante ou depois pode contribuir para esse processo de aprendizado e melhora, principalmente matemática. Tem uma série de provas, né, assim, de melhora de desempenho mesmo. Então, a gente tem um conjunto de sistemas sociais que nos acomodou o corpo. Isso é importante a gente contextualizar, né, para quem... Que a gente é fruto disso, a nossa geração, a nossa socialização, principalmente ocidental, né, ligado ao trabalho. Assim, vamos deixar todo mundo quietinho, porque aí eu consigo, né, fazer com que as pessoas façam aquilo que eu estou mandando, o que eu quero. Esse é um primeiro ponto. Então, a vulnerabilidade, ela é muito custosa para o sistema cognitivo, para o sistema afetivo. Então, violência custa, né, situações de pobreza, de educação, enfim. E aí, a gente se aproxima do quê quando há vulnerabilidades? De coisas que são aparentemente menos custosas, porque na literatura tem uma coisa que a gente chama de depletação do ego, que é assim, a gente não consegue ficar lutando o tempo todo com tudo, sabe? Cognitivamente, a gente não consegue, é cansativo. E aí eu falo assim, quer saber? Me dá aqui uma cerveja, me dá aqui um Netflix e... Dane-se, eu tô pago. Exato. Entende? Que às vezes, então a gente tem que ter essa... E eu, a professora Andréia tem essa preocupação, né? A gente não criar um discurso elitista sobre comportamento sedentário, sobre atividade física, né? Porque... Colocar o dedo, né? Da acusação, né? O shaming, assim. Se eu consigo, você consegue. Nada. Só uma coisa, quando eu tô dando palestra, que eu falo assim, quem aqui não faz atividade física? Antigamente, todo mundo, né, levantava a mão assim. Hoje em dia, ninguém levanta. Por quê? Parece assim que eu tô perguntando, quem usa droga? A pessoa tem vergonha. A pessoa tem vergonha de dizer que é mais sedentária, né? E aí, assim, se a gente ficar insistindo nisso, em culpabilizar o sujeito, a gente está indo para um lugar. A gente vai continuar com a cada 10 adolescentes, 8 insuficiente imediativo. Tem alguma questão, como que eu posso dizer assim, sei lá, neurofisiológica ou hereditária, ou coisa de quando a gente era lá a gente não tinha recurso nenhum e a gente tinha que, de alguma forma, preservar a energia e deixar de gastar, assim, sei lá, se preparar para não gastar tanta energia, porque a gente poderia não ter toda aquela energia, alguma coisa assim, que nos torna mais... torna fácil tu, assim, não, eu vou ficar aqui descansando em vez de fazer alguma coisa. E assim, se existe esse aspecto, ele realmente é relevante ou não? A ideia, vai. Não, então, tem várias coisas aí. Primeiro é que, assim, realmente a gente não mudou muito, né? As pessoas podem achar que a gente mudou muito a nossa fisiologia e a gente não mudou muito. Então, a gente continua com todos os nossos sistemas muito parecidos com os nossos ancestrais. E, desde os nossos ancestrais, a gente tem uma necessidade de fazer movimento. A gente precisa daquele movimento para a gente sobreviver. Então, a gente tem um sistema de recompensa que ele é muito favorável, e aí tem uma área do nosso cérebro, né, do núcleo accumbens, o sistema de recompensa, que a gente enche ele de dopamina em determinadas situações que elas são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, assim, quando a gente come, quando a gente faz sexo, e é engraçado isso, né? Porque hoje em dia eu pergunto para os meus alunos o que te dá prazer, e eles falam dormir, isso, aquilo, ninguém não sei o quê. Fala nada. Aí eu falo, vocês não vão falar sexo, não, gente? Eles fazem pouco também, né? Além de fazer exercício, estão fazendo assim, pouco sexo. Pouco, menos, porque bem se menos. a gente não sentisse prazer nessas situações, a nossa espécie acabava, né? Então, assim, que fazem com que a gente queira fazer de novo. Então, nos gera um movimento. E olha que interessante, esse neurotransmissor, a dopamina, que está relacionado ao prazer, ele é o neurotransmissor do movimento. Quando a gente faz um movimento, a gente tem áreas do nosso cérebro, globo pálido externo, interno, a gente tem lá a substância negra que vai liberar dopamina para o estriado para que a gente possa fazer um movimento. Tanto que doenças como Parkinson têm redução
dos neurônios dopaminérgicos e tem dificuldade de movimento, né? Então, isso, gente, é uma coisa que está ali conectado. Então, assim, a gente precisa do movimento. Só que os nossos ancestrais, eles não ficavam fazendo movimento o tempo todo. Então, assim, não tem que ficar culpando o nosso corpo porque a gente sempre ficou sentado, mas a gente sempre se movimentou, porque se a gente ficasse sentado o dia inteiro, a gente morria. Por quê, gente? Quem não tinha força, quem não tinha velocidade, quem não tinha potência, virava presa. Ficava para trás mesmo, literalmente. Então, assim, quando a gente, nômades, né? Quando a gente fala do sistema de luta e fuga, que aí é um outro sistema que não é de recompensa, que está relacionado ao eixo, hipotálamo, pituitário adrenal, que eu não vou ficar falando, né, aqui, mas assim, quando a gente está com medo, a gente vai numa situação de estresse, lá, se a gente tivesse com um leão atrás da gente, ou a gente ia precisar fugir, ou a gente ia precisar atacar, né? E aí, gente, tem que correr, tem que ser forte, tem que ter contração muscular. Então, assim, a gente, apesar da gente sempre, né, ter ficado bastante sentado, a gente também sempre precisou fazer muito movimento para a gente sobreviver. Então, eu acho que existem essas duas coisas que a gente não pode negar, sabe? E não tem essa necessidade da gente ter que ficar fazendo movimento o tempo inteiro. É só pegar um gancho, porque a gente cria muito estigma, né? Você é, olha assim, sedentário, né? Você cria um rótulo para ilustrar um conjunto de comportamentos. E hoje a gente já sabe que é uma área, né, matemática que a gente usa, né, que se chama análise de clusters, análise de grupamento. E assim, o mais óbvio da gente é a combinação. Então, eu sou muito ativo, mas eu também tenho muito comportamento sedentário, né? Então, existe uma sinergia entre as coisas, porque a gente está sujeito, por exemplo, a uma atividade laboral, nós estamos trabalhando aqui, então a gente tem que ter esse entendimento, né, que olha, né, esse volume vai estar, eu posso ter, por exemplo, ser muito ativo e ainda assim ter muito comportamento sedentário. Claro que a gente quer trabalhar para que esse tempo em comportamento sedentário ele diminua pelas razões que a gente já comentou aqui com a saúde. Então, há muitos prejuízos à saúde ficar muito tempo sentado. Prejuízos sérios, inclusive, eu apresentei esse dado aqui, que é um dado derivado de uma pesquisa que se chama UniLife-M, que é coordenada pelo professor Dr. Felipe Barreto Schuch, pela professora doutora Andréa Deslandes, e eu também faço parte, e outros colaboradores. São mais de 50 centros no mundo. Isso. Incrível. É incrível. 11 estados aqui no Brasil, todas as regiões. Legal. A gente já tem aí mais de 16 mil dados coletados, 13 mil dados válidos, enfim, no mundo todo. E aí, nesse estudo, qual que é o objetivo? É entender como é que o estudante universitário, o que acontece com o estilo de vida dele. Por exemplo, ele entrou na faculdade. O que acontece? Ele passa a beber, ele dorme melhor, dorme pior, ele faz atividade física, não faz. O que acontece? Porque a gente entende que muda. Mas o que muda exatamente? E não só o que muda, mas como é que essas interações acontecem. E aí uma das perguntas que a gente vai responder é se essas mudanças, ao longo do tempo, estão relacionadas com transtornos mentais, com saúde mental. Depressão, ansiedade, TDAH. Né? E olha que risco de suicídio. Risco de suicídio, era esse o dado que eu ia falar, inclusive. Olha que interessante, a gente observa que quando a gente compara o estudante que fica em torno de 5 e 6 horas sentados àqueles que ficam mais de 9 horas, há um risco aumentado para suicídio nesse grupo com mais tempo sentado. Então, olha como esse é um dado importante. O que está associado também com outros estudos que mais tempo de comportamento sedentário, mais chance de depressão, mais chance de ansiedade, mais chance de demência. Pessoa que fica 15 horas sentado tem 3 vezes mais chance de ter demência, de incidência de demência, do que pessoas que ficam 9 horas. Mas, de novo, né, esses dados não convencem as pessoas a serem mais ativas, tá? Isso não é suficiente. Sabe que eu acho que, assim,
A gente até já falou sobre positividade tóxica, etc. Aquela coisa que a gente fica falando que mesmo quando as coisas não estão legais, tá tudo assim, não, tem que ficar positivo, etc. E vem sempre o mesmo aspecto que a gente colocou antes ali de culpa, né? Assim, quando tu não tá naquela situação, parece que tu tem, assim, tu nem te manifesta, porque tu tá com vergonha, Tá assim. devendo. Mas na medida também que a gente vai, de alguma forma, valorizando as coisas do cotidiano, assim, talvez é essa questão de... Não é normalizar, mas é tornar um negócio mais próximo da gente Isso. conseguir alcançar, né? Isso. Assim, do teu acrônimo A arte. meta arte. Isso, exato. Alcançável, realista. Porque, assim, quando a gente tá... todo mundo tem que trabalhar, certo? Tem trabalhos que são mais ativos, tem trabalhos que são menos ativos. Mas vamos lá. Muita gente fica no escritório das 8 às 6 da tarde. O que a gente faz ali que pode ajudar? É levantar para tomar um cafezinho, conversar com um colega? Sim, é isso. Tu já fez isso? Legal? Tipo, te sente bem. Tá, mas daí eu parei minha concentração, etc. Não, tá bom, mas tem momento para cada uma dessas coisas. O que são coisas dessas meio, assim... Fáceis do dia a dia. Elas não são fáceis, às vezes. Às vezes elas são coisas mas elas simples. são alcançáveis. Isso, Elas são... A gente tem até um artigo, o meu grupo com o professor Siddhartha Ribeiro, que é muito interessante, que a gente sempre, quando vai apresentar numa palestra, a gente bota uma árvore com as frutas, aquelas frutas que estão ali mais embaixo, né? Que são os low-hanging fruits, porque são aquelas frutas que são de mais fácil acesso, né? Então, de que forma que a gente coloca atividade física, alimentação e uma boa qualidade de sono, que é o nosso tripé básico, né? Para ser uma coisa mais ali, próxima, que a gente não tem que ficar lá em cima da árvore, porque eu não vou chegar lá. Eu não vou, no primeiro momento, eu não vou pular do chão lá para cima da árvore, eu tenho que ter, né, alguma coisa, e isso que você falou né? É uma coisa você se levantar. Então, até tem um estudo que eu mostrei ontem, na palestra que eu dei aqui no Brain, que ele faz, assim, uma definição de cor, falando exatamente isso. Olha, se você consegue aumentar a atividade física, ótimo. Cada degrauzinho que você aumenta, cada 1 hora que você aumenta na semana, meia hora, isso aumenta muito esse teu fator protetor, a redução do risco de você morrer por todas as causas, doenças cardiovasculares. Mas, olha, tem o outro lado aqui também, que é mais fácil mexer. Então, se você não consegue mexer muito desse lado da atividade física, diminui um pouquinho o tempo sentado. Porque se você diminuir ali 2 horas, 3 horas, isso também está associado a esse fator de proteção. Então, é isso que você falou. É a gente poder pensar de que forma que no nosso trabalho, que na nossa escola, que nos lugares que a gente consegue fazer isso. Mas eu, sinceramente, Fred, eu acho que se for uma coisa assim, né? Fábrica. Toca a campainha. Tocou a sirene, todo mundo levanta. É. Eu acho que não é o caminho. O que eu acho que é o caminho? Eu não sei se vocês já viram, depois se vocês puderem, coloca Fun Theory, a teoria, né, do divertimento, que tem de vez em quando eu boto esse vídeo, que é uma escada rolante que tem no metrô. E aí, o que acontece? Você fica lá filmando, todo mundo indo para a escada rolante, ninguém pela escada normal. 0. E a escada rolante lotada. Daí eles começam a fazer umas teclas de piano. Vocês já viram? Já viram isso? Sim. Umas teclas de piano ali na escada. E aí, cada vez que a pessoa pisa, vai tocando uma música. O que aconteceu? As pessoas começaram a experimentar. E aí fazer o movimento, música, e aí ensaiar lá uma musiquinha. Tum, 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 tum. Daqui a pouco, estava todo mundo andando pela escada e ninguém pela escada rolante. Por que isso? Ninguém falou, vai pela escada, diminua o teu comportamento sedentário, você vai morrer. Se você ficar sedentário, você vai morrer. Não adianta a pessoa falar, tá bom, vou morrer, que pena. Mas, ok, lá do outro lado deve ser bom. E agora, se deixa lá e olha, aqui é muito mais divertido do que aqui. A gente quer fazer isso. Então, talvez pensar de que forma que a gente pode desenvolver alguma coisa para as pessoas se levantarem e se divertirem, mudar né? o ambiente. Fazer alguma coisa. A gente pode juntar também umas coisas
para atingir objetivos em comum. Por exemplo, vida de escritório, assim, a gente passa bastante tempo em evento, mas a gente passa bastante tempo em escritório. Todo mundo odeia reunião, né? Assim, porque é muito tempo perdido, tu fica sentado, daí as pessoas estão na reunião fazendo coisa de outra, daí quando chamam ela, aquela coisa é meio inútil. E um negócio que tem é que também, nada do que eu falo eu sei com certeza, tá? Isso é meio ruim. Que É que bom, eu li num lugar, eu vi numa que coisa bom. assim. Quem tem certeza do que, né, gente? Que é assim, reunião que as pessoas ficam de pé é muito mais curta, muito mais objetiva. Tu atinge muito mais resultado com reunião em pé. Beleza, não tá, agora a reunião só vai ser em pé. Porque tu faz as duas coisas. Tu não tá sentado, tá ativo, e tu ainda diminui o tempo da reunião. E chegamos lá, né? E outras coisas, por exemplo, ter no meio do teu trabalho um momento de você, de repente, fazer uma prática de relaxamento, um yoga, uma coisa assim. Gente, você sai dali 5 minutinhos. 5 minutinhos. Você sai muito melhor, muito menos. E essa é uma coisa, às vezes a pessoa fala, não vou fazer porque eu tô cansado. Às vezes, quando você sai de um tênis, você sai muito mais disposto e descansado do que se você tivesse ficado sentado o dia inteiro em reunião. Fora que o próprio descanso posterior é muito mais um descanso do que quando tu tá cansado, tu tá, etc. Daí tu vai deitar, tu não gastou toda aquela energia, daí tu acaba não sendo tão revigorante. Né? Realmente. E aí começa o cérebro, senhoras e senhores. E aí não para mais, né? Gente, olha, que papo incrível. Não vai dizer que já acabou, né? O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Muito rápido, mas a gente tá aqui muito tempo sedentário. É verdade, vamos levantar. A gente precisa levantar, né? A gente tá fazendo uma brincadeira aqui. Quero agradecer demais a participação de vocês. E agora a gente deixa os microfones abertos para vocês deixarem as mensagens finais. Onde é que o pessoal pode seguir vocês, encontrar vocês, para saber ainda mais sobre as pesquisas que vocês participam. E, enfim, agora com vocês. Bom, eu acho que uma coisa boa para a gente falar é que esse evento que a gente fez segunda e terça, que era um evento gratuito da UFRJ, ele está liberado com todas essas palestras falando sobre exercício, cognição, comportamento sedentário, saúde mental, doenças neurodegenerativas, adesão, por que a gente não faz exercício. Então, lá no @LanexUFRJ. E o site do meu laboratório, o Laboratório de Neurociência do Exercício da UFRJ. E se eu pudesse deixar assim, alguma frase escolhe um exercício, um esporte, um movimento para chamar de seu. O que você gosta de fazer? E isso muda, não tem problema. Pode amanhã ser outro, hoje é tênis, amanhã pode ser beach tênis, daqui a pouco pode ser stand-up paddle, o que for. O que eu gosto de fazer? E não o que eu tenho que fazer porque o médico mandou eu fazer, porque alguém mandou eu fazer. Acho que é isso. Bom, obrigado, tá, por nos receberem aqui. Foi bem legal, passou bem rápido mesmo, né? Uma boa avaliação de motivação é a perda do senso de tempo. Esse é um critério que a gente usa para saber se as pessoas estão motivadas ou não. E aqui a gente, passou muito rápido, então foi bem prazeroso essa atividade. O pessoal consegue me encontrar no @thiagomatias.prof no Instagram. Lá tem, enfim, os conteúdos que eu posto, como esses que a gente conversou aqui, mas também os links de acesso para os meus livros e para a minha produção. Tem um link para o grupo de pesquisa que eu coordeno lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Motos. Como mensagem, primeiro agradecer, né, demais a Deia. Eu estou nessa de professora Andréia e Deia, né? Para. E agradecer muito, Deia. Assim, a gente não se fala assim, nem quando é palestra, verdade, quando é congresso, verdade. quando é banca, no podcast. vai falar aqui. Mas é sempre importante, assim, principalmente quando é público, né, reconhecer as pessoas que te inspiram e, assim, te mobilizam, né. A Deia tem um papel importante na minha trajetória, e isso é muito legal que tu faz com as pessoas, tá? De verdade. Mas a mensagem é assim, acho que as pessoas precisam de projetos, sabe? Tentar se colocar como um agente ativo no mundo e tentar aprender coisas, aprender a cozinhar, aprender a dançar, ir mais ao encontro de coisas que são simples do que a gente está muito sofisticado, sabe? Eu acho que talvez o nosso grande desafio, quando as condições básicas estão garantidas, né, isso é importante, é tentar ser simples, sabe? Nos nossos desejos, não ficar pensando muito para frente, porque não dá para querer tudo ao mesmo tempo
o tempo todo. E às vezes é na simplicidade ou no acumulado de coisas simples que a gente consegue, por exemplo, uma melhor saúde, estar mais consciente. Então, eu acho que é isso, assim, simplicidade talvez seja a grande mensagem. Boas Obrigado. dicas, boas dicas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fred, por dividir comigo esse trabalho nada árduo que a gente tem aqui, de ter essas conversas maravilhosas. E a gente vai deixar, então, nossos recados finais para seguir o @CCM Conecta no Instagram para ficar por dentro dos próximos episódios, @CCM Grupo BR para ficar por dentro de todos os eventos que a CCM organiza e @MyBrainTV, a nossa plataforma de streaming de conteúdos em neurociência. As aulas do Brain vão estar lá. E uma plataforma aí que não é só para médicos e profissionais da saúde. Ela, obviamente, tem as aulas, são científicas, são voltadas para esse público, mas qualquer pessoa pode assinar e pode conferir esse conteúdo também. O CCM Conecta você acessa pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também pelo canal do YouTube no CCM Group. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, abraço.